Olá a todos, sejam bem-vindos. Neste vídeo vamos tratar configurações de Faro, tá? Separei em dois vídeos. Por quê? Quando a gente fala de Faro, ele precisa primeiro ser estruturado através dos seus objetos, que é o que eu vou abordar nesse primeiro momento, tá? Nesse primeiro vídeo. Então eu vou mostrar para vocês como cria os objetos pensando nas origens, nos destinos, quais as possibilidades hoje que os faros da Dretec oferecem, né, de criação de objeto. E no próximo vídeo, aí eu vou criar a parte 2 e a gente vai conseguir criar as políticas com base no que estruturamos aqui referente ao vídeo aí da parte um, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início às configurações. Bom, então vamos lá, dando continuidade. Antes de eu começar a criação, vamos entender, né, onde que a gente visualiza aí, onde os objetos estão disponíveis para serem configurados, tá bom? Então a gente pode verificar aqui na lateral esquerda do menu do equipamento, temos o campo aqui de Object Settings, tá? Então vamos expandir este menu e aí temos aí a primeira parte, né, da estruturação do Faro, que é criar os objetos. Então, a gente pode perceber que vai ter os grupinhos. Ó. É possível criar um objeto de IP e depois criar um grupo e adicionar todos esses objetos de IPs. Né? Pensando em destinos aí com palavras-chave, né? Pensando aí na palavra que vai ser digitada na URL. Né? Então o Faro vai conseguir inspecionar isso. Tá? Opa. Então temos aqui o keyword, tá? Que é o que eu vou até nos próximos vídeos explorar bastante com vocês, tá bom? E também a mesma ideia, tá? Tem o objeto e o grupo. Então cria-se objetos e depois cria um grupo para juntar todos, tá bom? E aí e assim vai, tá, gente? Depois disso temos aqui a parte de CSM, que é Content Security Management. Tá? Então, aqui é onde a gente vai começar a criar o gerenciamento do conteúdo, ou seja, criamos palavras, agora precisamos informar se aquelas palavras, aqueles keywords criados, vão ser utilizados para um filtro de URL. Né? Então, ó, aqui a gente tem um campo de criar isso para um filtro de URL. Opa, aqui, ó, tal. Então, URL filter. Tá? Pode-se trabalhar também, o Faro oferece recursos para trabalhar com categorias. Tá? Aplicações, filtros DNS. Então, vamos nessa parte 1 de Faro, vou demonstrar para vocês a utilização e a estruturação desses objetos, ok? Então vamos lá, vamos dar início aí agora às configurações dos objetos. Bom, vamos lá, vamos continuar as nossas configurações. Tá? O primeiro momento, eu vou começar a criar objetos de IP para fazer referência. Opa, deslogou aqui. Para fazer referência às máquinas local da rede. Tá? Para a didática, gente, eu estou criando aqui objetos que eu vou dividir por setores. Então, vou ter duas máquinas ali no grupo, no setor do RH, duas máquinas, né, duas pessoas trabalhando no setor de vendas. Tá? Há várias outras formas de criar um endereçamento, mas para a didática aqui eu vou trabalhar desta forma que eu consigo explanar e dar até mais sentido na utilização da estruturação entre objetos e grupos, tá bom? Então, primeiro campo que a gente vai configurar é adicionar os IPs. Tá? Então, aqui, é possível adicionar até 192 objetos de IPs tá, neste modelo de Firewall. Né? E dentro de cada objeto de IP, a gente pode trabalhar com endereçamento por um simples IP, um range de IP, uma subnet e uma MAC address. Tá? Então, no meu caso aqui, eu vou criar por um simples IP. Então, eu vou criar a máquina URH1. Tá? Ele é uma interface LAN. Vou trabalhar com uma identificação de um simples IP e vou aí preencher o IP deste usuário. Tá? Então, é assim que é feito. Né? E aí é só ir alimentando, adicionando mais, tá bom? Vou fazer agora rapidinho para não ficar tão cansativo aí para vocês. Vou criar o próximo, o RH2, o interface LAN, um simples IP. Vou dar o meu Ctrl V que eu deixei mais prático, né? E temos mais um objeto referenciando uma outra máquina. Agora eu vou trabalhar com os objetos de vendas, né? O vendas 1, né?
Estou também trabalhando com esses nomes, gente, porque assim, pode trabalhar com o nome ali do usuário, tá? Para mim, a didática, trabalhar dessa forma fica mais prático, tá bom? Aí é vocês quem vão avaliar a forma como vai nomear esses objetos, tá bom? Então, vendas 2, objeto de LAN, simples IP, e vou adicionar o IP desse usuário, ok? E dou OK. Pronto, temos aí objetos desses que referencia, aqui a gente não faz a reserva, tá? Isso é muito importante. Aqui faz uma referência ao endereço, né, na rede. Vou criar um outro objeto aqui também para imaginando aí uma rede de visitantes, tá? Opa, visitantes. E eu vou trabalhar esse objeto por uma subnet. Então, o visitante é 192.168.2.0, né? Vamos e barra 24, aqui já está a máscara. Então vamos imaginar que também no futuro eu vou criar uma regra para visitantes, fazendo alguns bloqueios necessários aí para os visitantes não terem permissão de acesso quando ingressarem na rede que eu disponibilizo ali abaixo do faro da empresa, ok? Então temos a origem criada. Agora vamos aumentar isso e estruturar adicionando esses objetos dentro de um grupo. Tá? Vamos lá, vamos ver como isso é feito. Bom, agora que já temos os objetos criados, vamos adicionar esses objetos dentro de um grupo para uma melhor organização. Tá? Então, aqui na parte de IP Group, onde eu selecionei, vou criar aqui o grupo do setor vendas, deixar aqui um Gvendas, é o objeto que faz referência à interface LAN, né? E aí eu vou adicionar quem faz parte deste grupo. Tá? Então, aí adicionei os dois objetos de IPs, o vendas 1 e o vendas 2 dentro do grupo que eu estou criando para uma melhor organização, que é o grupo de vendas. Ok? Vou fazer a mesma coisa, aqui um G underline RH. Tá? Para o grupo do RH, objetos de LAN, adiciono aí o RH1 e o RH2. Ok? Então, é uma forma de a gente conseguir pegar máquinas que estão com IPs aleatórios. Primeiro, a gente, claro, tem que garantir que essas máquinas não alterem o seu IP, né? Em vídeos anteriores aí eu já ensinei para vocês, caso o firewall seja o DHCP da rede, onde a gente faz essas reservas para as máquinas não trocarem os IPs, tá bom? Então, desta forma, nos grupos a gente consegue unificar todas essas máquinas e aí aplicar a regra para este grupo. Tá bom? Então é assim que faz a criação e organização dos IPs e os grupos de IPs. Tá? Agora vamos ver como faz a organização pensando com destino. Vamos imaginar que vamos bloquear alguns sites com base na sua URL, a palavra-chave da URL. Ok? Então vamos lá, vamos ver como isso daí é feito. Bom, gente, agora que já temos nossas origens, né, pensando nos IPs, vamos pensar nos destinos. Então, vamos pensar aqui, eu quero aplicar filtros e nesses filtros eu quero que seja bloqueado, aplicar uma permissão de acesso, caso os sites sejam os acessados, tá? Vamos pensar aí nos sites, deixa eu colocar aqui na tela para a gente conseguir, pronto. Vamos pensar no Facebook, opa, né? Vamos pensar no site da UOL, o site G1, né? Bom, esses três aqui para a didática já é o suficiente, tá? Então vamos imaginar esses sites. Precisamos bloquear esses sites. Então, a primeira coisa, a gente precisa criar um objeto que faça referência a essas palavras. Onde a gente faz isso? Aqui em Keyword Object, tá? Então, eu vou clicar aqui Keyword e antes de eu começar a configuração, a gente consegue notar aqui o seguinte, ó. Tá aqui. A gente consegue criar, é possível criar até 200 objetos, tá? E dentro de cada objeto, ó, pode-se ter até no máximo 3 palavras, com tamanho total de 63 caracteres. Tá? Então vamos lá, vamos criar o primeiro objeto. Vou criar o primeiro objeto com o nome rede social. E aí eu vou colocar a palavra principal da URL, facebook.com.
a palavra principal, gente. Tudo que vier depois e antes, ele vai conseguir inspecionar. Tá? E vamos imaginar que a gente vai adicionar outro site aqui. Eu dou um simples espaço. Ali no começo eu não coloquei, né, mais URLs, mas vamos colocar o instagram.com. Tá? Então vamos imaginar esses dois sites. Se fôssemos colocar mais um site, um espaço simples, mais um site, e aí não pode adicionar mais palavras. Tá? Ele vai entender, o Fário vai interpretar que o espaço que existe aqui, tá? É o que ele vai interpretar como uma nova palavra, independente se está com mais de uma palavra dentro da escrita, tá? É o espaço que ele vai interpretar como uma nova palavra. Então aqui a gente tem facebook.com, como está tudo junto, uma palavra. E aí temos aí o instagram.com, como está tudo junto, segunda palavra. Aí se fosse adicionar mais um espaço, é a próxima palavra. Tá bom? Então criamos aí o primeiro objeto. Vamos criar agora um segundo objeto pensando em notícias, né? Notícias. Então, qual que é o site? uol.com, um único espaço, g1.com. Não sei se é assim a URL, mas a gente depois verifica, tá? uol.com e g1.com tem um espaço aqui entre elas, né? Então ele vai interpretar duas palavras aqui dentro do objeto. Reforço, se fosse adicionar mais uma palavra, um espaço simples, próxima palavra. E aí limita-se a isso, tá? 3 palavras no máximo por objeto, ok? Então é isso. Criamos aqui as palavras. Vamos ver como organizar isso em grupos também. Também é possível organizar as palavras em grupo, ok? Vamos lá, vamos ver como essa configuração é feita. Bom, agora que já temos, né, nossas palavras criadas, vamos adicioná-las em grupos, tá bom? Então, a mesma lógica, tá, gente? Cria um grupo, traz os objetos para esse grupo, para aí a gente conseguir criar política, tá? Aí, o nome desse grupo vai te ajudar bastante na organização, tá? Então, aqui eu posso trabalhar com o nome. Esse daqui é palavras que eu vou adicionar para a equipe de vendas. Tá? Então, eu vou lá nos objetos que já criei, estou criando um grupo de palavras que o que faz parte desse grupo eu vou dedicar para aplicar o filtro para a equipe de vendas. Tá? Então, é bem importante pensar em nomes estratégicos ali para te ajudar na estruturação do Faro. Ok? Então, para vendas aqui, eu vou trazer o objeto de rede social. Tá bom? E vou dar OK. Agora eu vou criar um outro objeto, palavras, underline, RH, do RH. Tá? E no RH eu vou bloquear rede social e também notícias. Tá? Então, o objeto estando disponível, eu posso reciclar ele, eu posso utilizar ele em outros grupos também. Tá? Realmente essa é a ideia do grupo, a gente conseguir estruturar de uma forma onde a gente reaproveita os objetos ao invés de ter que criar um objeto e ficar replicando configurações. Tá bom? Então, temos aí as nossas organizações agora de palavras, tá? Pensando em filtros com base na palavra que vai ser exibida na URL do site, ok? Bom, gente, dando continuidade aí, o que a gente consegue criar mais de objetos aí pensando em filtro de conteúdo, tá? É possível criar objeto de aplicativos. Então, para isso, navegamos até o CSM e aí tem App Enforcement Profile aqui, tá? Mesma ideia, tá, gente? A gente clica aí no primeiro index disponível, pode dar um nome ali, né? App1, sei lá, o nome desse grupo, tá bom? E aí tem uma lista de opções a serem selecionadas aqui de aplicativos, tá? E separados por categorias, beleza? Então, eu vou selecionar aqui algumas categorias só para didática mesmo, tá bom? E tá bom, então selecionei essas categorias aqui, P2P, e também selecionei de games. Ok? Tem várias outras aí tem que olhar como é feito. Então aqui criamos, né, um objeto de aplicações, que aí na parte 2, né, dando continuidade às nossas aulas, vocês vão ver como que faz referência a esses objetos juntando todos em uma política. Ok? Bom, agora vamos ver como funciona, tá? Para criar objetos de categorias. Então, para criar objetos de categorias, de sites, né? Navega em CSM
é Web Content Filter, e aí já disponibiliza os objetos. Aqui eu faço uma observação para vocês, tá bom? Ah, as questões de categoria é necessário uma licença para utilização, tá bom? Todo faro da Dreitex, se ele nunca foi ativo, você consegue ativar uma degustação de 30 dias, 100% das funcionalidades, tá? Passou esses 30 dias, aí é só adquirindo a licença, ok? Então vamos lá, como que é feito aí os objetos? Seleciona um profile aqui dentro de Web Content Filter, né? E é a mesma ideia. O que vamos ter aqui? O primeira parte das configurações, que a gente pode criar exceções com base em palavras, tá? E aí vem a segunda parte das configurações, e são as aplicações, tá? Então a gente tem os grupos separados aí para facilitar no momento de a gente for escolher quais categorias queremos aplicar aí as inspeções de Faro na rede, tá? Então hoje disponibiliza das categorias Security, Parity Control, Productivity e General Use. Tá? São as categorias os grupos de categorias disponíveis, né? E aí é só selecionar aquela que você quer aplicar o filtro e aí definir um grupo. Tá? Então, eu vou criar um grupo aqui para a nossa didática com o nome categorias 1. Né? E nesse grupo eu quero tudo que for referente à segurança, ah, tudo que for controle parental também vou deixar selecionado. Tá? E caso queira alguma coisa em específica ali, ó, social network também é possível selecionar as categorias específicas. Ok? E se dentro daquela categoria você tem a necessidade de criar algumas exceções, vou dar um exemplo aqui. Selecionei Social Network, ok? Só que eu quero que o Facebook ele seja permitido neste, caso esse objeto seja apontado na regra. Então eu crio um whitelist, eu seleciono, falo que a ação é para passar, vou lá em Edit. Opa. Lembra que criamos os objetos de palavras? Ó, eu posso trazer esse rede social que eu sei. Lá dentro dele tem o Facebook. Tem o Instagram também, então vamos colocar os dois, né? Na verdade, eu criei para o Facebook e Instagram esse objeto. Então, eu crio aqui um Social Network e dou uma exceção. Então, a categoria Social Network está bloqueando, com exceção desses dois sites. Fora isso, todas as outras categorias selecionadas, tá? Por que eu falo que está bloqueando? Porque quando esse objeto for apontado na regra, a ação que eu estou dando, caso essas categorias sejam as acessadas, né? É para bloquear. E aqui em cima, mencionei aqui na ação do whitelist, que eu estou colocando como PES, por isso a gente está entendendo que é um whitelist, ok? Então é isso, é assim que os objetos, a estruturação de Faro é feita no Draytech. Agora, no nosso próximo vídeo, a parte 2 do Faro, a gente vai juntar todos esses objetos numa política de Faro e aí sim conseguir aplicar as regras, ok? Gente, pensando então já no grupo de palavras que criamos, tá? No Draytech, quando a gente cria um grupo de palavras, nós precisamos dar uma ação para essas palavras. E essa ação não é dada dentro da política de Faro. Essa ação é dada aqui dentro de CSM, tá? Que é o Content Security Management. E como que a gente dá essa ação? Pensando em palavras-chave, ok? A gente dá essa ação utilizando um objeto de URL. Ok? Então, eu vou clicar aqui no objeto de URL, seleciono um perfil disponível, tá? Aqui eu vou colocar que esse aqui é o URL RH, é só o nome do objeto. E o que que eu vou aplicar aqui? Eu vou pegar aquela palavra-chave específica e vou fazer ela virar um URL Access Control. Então, estou falando que ele vai virar, aquela palavra vai virar um controle na URL, ok? Então, habilito essa inspeção, falo que é para bloquear. Aqui em Edit, eu seleciono o grupo que criei. Tá? Eu posso selecionar o objeto direto? Eu posso. Só que lembra, para uma boa organização, trabalhar com grupo é melhor. Então, eu vou selecionar o grupo do RH, que eu já deixei dentro desse grupo todas as palavras que eu preciso. E dou OK. Acabei de criar um filtro de URL em cima daquelas palavras. Ok? Vou criar aqui a mesma coisa, já deixar no jeito também para o vendas. Né? Ó, vendas.
Habilito o filtro de URL, informo que é para aplicar um bloqueio. Aqui em Edit, eu vou selecionar o meu grupo de palavras vendas, que já dentro desse grupo adicionei todas as palavras necessárias. Ok? Então agora já temos os dois filtros de URL, né, utilizando aquelas palavras que criamos lá em Keyword como base.